Entendendo a Bíblia em boa companhia. Rabi, Jesus, único mestre, é a nossa companhia. Rabi é uma expressão de amor, de carinho, para se referir àquele que ensina. No entanto, o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 23, no verso 8, mas vocês não devem ser chamados rabis, um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Depois de falar essas palavras, ele diz sobre os ais daqueles que querem ser mestres, aqueles que querem ensinar a lei. Antes, no verso 2, ele diz o porquê desses ais. Porque eles se assentam nas sinagogas, querem se aparecer a todo custo, querem impor suas regras, mas não seguem as mesmas. Então, Jesus proclama os ais. Ai daqueles que sabem e não praticam. Ai daqueles que ouvem e não praticam. Ai daqueles que seguem tradições, mas não praticam, não têm uma vida de ação. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos muito pelas bênçãos da tua mensagem, porque tu tens refeito a tua imagem em nós, guarda-nos do mal. Peço que dirija todos nós para o teu caminho, para o caminho do Pai, abençoando a todos que estão participando desse programa com as ricas bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Depois de termos contato com o Pai, Jesus passa a ser um espelho do qual nós temos que refletir também a mesma imagem. Nós vamos refletir a imagem de Deus, obedecendo e guardando os preceitos de Jesus. Vamos repetir os textos que aqui mencionamos antes, de Mateus capítulo 23, verso 2. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles lhe fazem, pois não praticam o que pregam. A cadeira de Moisés era a cadeira da autoridade. Ela estava no tabernáculo, estava no templo, e ali se assentava o sacerdote a fazer os ensinos e a proclamar regras. Mas, logo no começo da vida cristã, os cristãos se desviaram da imagem e semelhança do Cristo, de Deus, e passaram a confiar em tradições, passaram a viver segundo os ensinos de homens. Então já não sabiam mais se Jesus era homem, se era Deus. Uns diziam que ele era um homem, outros diziam que era um profeta, outros diziam que era enviado de Satanás, outros diziam que era uma fraude, e outros ainda diziam que era Deus, mas não homem. Quantos ensinos distorcidos da verdade, logo depois de Jesus ter se manifestado como homem diante deles. Será que está diferente hoje? Quantas religiões têm surgido, quantos falsos ensinos, quantas pregações dizem de falsos mestres e de falsos rabis. Temos até falsos cristos, proclamando sempre a glória para si mesmo. Eu procurei fazer aqui um resumo da diferença entre uns e outros. Vamos lembrar que Jesus é mestre reconhecido desde quando ele teve voz. No tempo de Israel, um menino de 12 anos passava a ter o direito de falar, passava a ser ouvido com alguma significância. E Jesus então se achou no templo. Ali ele tinha sido esquecido pelos pais. Por 3 dias ele esteve a ensinar os mestres da lei, que ficaram boquiabertos. Como é que pode ele saber tanto? Ele não é um dos nossos alunos. Ele é um analfabeto, pois não se criou aqui na escola de profetas. A escola de profetas havia sido criada séculos antes pelos profetas. Samuel estava estudando numa escola de profetas e agora Jesus não teve acesso à escola de profetas porque Deus providenciou que a sua mãe Maria se apegasse aos livros sagrados, à Bíblia, para trazer a leitura, os ensinamentos de Jesus. As regras de vida de Jesus foram fincadas na sua educação por Maria através dos ensinos do Pai, nosso Deus. José ensinava na vida prática a também pela Escritura serem guiados no caminho de Deus. Não havia Jesus sido contaminado com os falsos ensinos pelas tradições rabínicas que perverteram os ensinos e a prática da religião. Eles tinham trazido apenas a teoria. Por isso é que Jesus diz nos versos seguintes de Mateus capítulo 23, que eu leio agora, o verso dos ais, 13, 14 e 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus
hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, não deixam entrar os que gostariam de fazê-lo. Às vezes nós estamos seguindo homens e não confrontamos a palavra dos homens com a palavra de Deus. Por isso que eu peço que você curta, compartilhe essa mensagem e ore para que ela se firme sempre na palavra de Deus. Não está escrito, porque foi assim que Satanás venceu o diabo. Está escrito. E diz mais o profeta, o que passa disso provém do diabo. Então, Paulo ainda diz, o que passa disso seja para vós anátema, seja desconhecido. Não considerem o que disserem para além ou contra as palavras de Deus pelos profetas. Então, tradições são perigosas, ensinos equivocados, ensinos maldosamente distorcidos têm sido levados às multidões. E as cegas tateiam pela verdade na busca do mundo de trevas, onde a luz de Deus está cada vez mais no outro lado do mundo. Veja, os homens se põem nas sombras, enquanto Jesus é a luz do mundo. Continua, 14, verso 14 do capítulo 23 de Mateus. Jesus continua falando, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram a casa das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. Eles usam Deus, usam a aparência de Deus para roubar, para serem lobos vestidos de ovelha, a sugarem o povo, a trazerem julgos físicos, julgos materiais, extorquindo valores de dinheiro e levando o povo a uma escravidão de regras sobre regras que não estão na palavra de Deus. Verso 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Jesus veio para nos fazer filhos de Deus. Todos fomos criados por Deus e somos geneticamente filhos de Adão e depois filhos de Noé. Somos todos uma família de criaturas de Deus. Mas como Jesus foi feito homem aqui na terra, nós passamos então a receber a graça de Deus. Compreendemos o amor de Deus e passamos a ser influenciados pelo Pai de Jesus. O Espírito Santo, que foi o Pai de Jesus, também é nosso Pai quando aceitamos viver como Ele viveu, servir como Ele serviu e então guardar os mandamentos do Pai como Jesus nos ensinou a guardar. O que passa disso provém do diabo. Combatamos como está escrito, que é a firme convicção, que é a fé que o apóstolo Paulo das coisas que estão por vir. Então nós temos a fé na graça de Jesus, graça que nos transforma a imagem e semelhança de Deus, sendo obedientes como Jesus. Ensinos e tradições podem nos afastar de Jesus, afastar de Deus. Veja, eu faço aqui uma comparação entre a escola dos profetas e a escola de Jesus, o mestre, o único rabi, porque ele disse a ninguém chameis mestre, a ninguém chameis rabi. Então Deus, Elohim, é o nosso mestre. Deus é o nosso mestre, o Espírito Santo é o nosso mestre, Jesus é o nosso mestre, a luz do mundo que se reflete em nós para o mundo. Primeiro, a escola de profetas se apega às tradições rabínicas. Hoje não é diferente. Igrejas estão se apegando a tradições e desprezando a palavra de Deus. Mas Maria ensinou a palavra de Deus, ensinou Jesus pela palavra de Deus. Os teóricos da escola rabínica não têm atos como a palavra de Deus transforma vidas e então tem uma religião de vida prática, são inspirados e inspiram pessoas. Os teóricos da igreja rabínica, da escola de profetas, eles perseguem, julgam, mas Jesus atrai e perdoa. Nós temos ainda que a luz própria as pessoas que pregam pela escola rabínica, pela escola de profetas, os falsos cristos, chamam a luz para si, eles proclamam a sua própria glória, são lobos vestidos de ovelhas querendo parecer Jesus, falsos cristos, falsos pregadores. Mas a escola de Jesus, o nosso rabi, reflete a luz de Deus. E ele pregou e testemunhou a vida toda do amor do Pai, do amor de Deus. Por isso, estudamos na escola da Bíblia, na escola de Maria, na escola de Jesus,
que é a escola em que fomos ensinados pela palavra do Pai, longe das tradições, longe dos ensinos pervertidos de homens que querem a glória aqui na terra. Porque Jesus disse, vocês já conquistaram a glória que queriam, nos céus não terão parte. Continua. A falsa religião toma dos fiéis, toma dos crentes, mas a verdadeira religião faz com que nós sejamos altruístas, doemos aos pobres, aos necessitados, nos doemos em companhia aos presos, aos famintos e façamos também a doação da nossa própria vida como Jesus nos doeu a vida. Outros querem sugar a sua vida, Jesus deu a sua própria vida. O Pai dá e os filhos de Satanás tomam. Jesus é Deus, eterno, Criador, Salvador. Foi estranhado, rejeitado como Filho de Deus, é o que diz João capítulo 1, dos versos 1 ao 14. E por isso eu faço questão de fazer uma breve reflexão ainda sobre Rabi, Jesus, nos versos, em João capítulo 1, verso 1. Em João capítulo 1, verso 1, nós lemos, no princípio era aquele que é a palavra, que em outra tradução é o verbo, é a ação. A palavra porque ele falou e tudo se fez. Então João dá testemunho. E ele diz, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. João dá testemunho da eternidade de Deus, porque ele estava com Deus desde o princípio. Foi através da palavra Jesus que tudo se fez. E foi pelas mãos de Jesus que esculpiu um boneco de barro, aquele barro Adão. A cor de barro que deu cor a Adão, que é o traço, as digitais de Jesus em você e em mim, expressos pelas nossas características humanas, com o dedo, com a digital de Deus, imagens e semelhanças de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Elohim conversava sobre isso logo na criação. Então Jesus é Deus, ele é eterno. No verso 2, veja só, ele estava com Deus no princípio. No verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Portanto, ele é Criador. João dá um resumo fantástico, diferente dos outros evangelhos. Ele vai direto ao ponto. Os evangelhos dão a genealogia de Jesus. Filho de João, filho de Maria, mas João vai direto à eternidade. Ele não é filho de ninguém, ele é eterno com o Pai. A hierarquia dos céus se estabelece para a compreensão humana entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para compreender o papel de cada um na intervenção aqui na terra. Então, aqui nós temos a vida, Jesus, a fonte da vida, no verso 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Jesus, então, é a luz dos homens. Jesus foi a luz nas trevas, lá na criação. Haja luz, disse ele, e houve luz. Depois, quando o mundo estava em trevas, ele voltou a esse mundo e nasceu aqui como homem, e foi luz do mundo, refletindo a luz de Deus. Agora estamos vivendo um momento de trevas novamente, perdidos na escuridão desse planeta que vive à sombra de Satanás, que ofusca como um eclipse a luz do sol, que é Deus que nos ilumina. No entanto, nós temos uma promessa maior. A luz do mundo voltará e nos reerguerá a imagem e semelhança de Deus. Quando? Quando Jesus voltar, só? Não, a promessa é para agora. Você segue os ensinos de Jesus aqui e passa a viver como ele viveu. Você reflete a luz de Jesus, que reflete a luz de Deus. Você é luz para o mundo, você é sal para a terra. Você vive melhor aqui, porque ele te dá vida novamente, ele te faz luz, ele te comunica a vida para que você também comunique vida. Verso 5, sim. A luz brilha nas trevas, as trevas não o derrotaram. Você não vai ser derrotado pelas trevas, porque a luz de Jesus brilha em você. Verso 6, João dá testemunho e prega. Aqui João está escrevendo, os discípulos de Jesus estão escrevendo 80, 90, 100 anos depois que Jesus havia estado com ele aqui na terra. Um século feito de aniversário do mundo, contando do ano 0, lá pelo ano 90, João escreve esse testemunho. E aqui ele dá testemunho, o discípulo João, desses versos que estamos lendo. Mas ele está falando não dele, ele se baseia em João Batista. São dois João testemunhando de Jesus. E João Batista foi aquele que testemunhou. Esse é
aquele que foi reconhecido ainda no ventre por João Batista. Jesus é reconhecido pelo homem ainda quando estava no ventre de sua mãe Maria, porque João Batista mexeu no ventre por alegria de reconhecer naquele ser que estava próximo dele o Salvador do mundo, o cumprimento da promessa de Deus. É ungido desde o ventre. Você também foi ungido desde o ventre. Não pense você que você é um dos milhões de espermatozoides que encontrou 3.000 óvulos, exatamente naquele momento encontrou um óvulo. Você é o plano de Deus. Você não é um milagre da evolução. Você é o carinho de Deus. Você foi planejado. 300 milhões de espermatozoides procuravam aquele óvulo e você, naquele exato segundo, foi eleito o Filho de Deus. Não se faça por menos, não se faça por derrotado. Não permita que pensem que você é um filho do acaso. Porque o Verbo te fez. Verso 9. Leio também o verso 8, né? Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Jesus iluminando a todos os homens, chegando novamente ao mundo. O verso 11, verso 10 e 11. Aquele que é a palavra estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para que os seus, para os que era seu. Mas os seus não o conheceram, não o receberam, não o reconheceram. Sim, porque Jesus já era conhecido. E então ele não foi reconhecido. Ele não foi reconhecido porque as pessoas não estavam estudando a palavra de Deus. Herodes, por exemplo, foi procurar o ensino para conhecer quem era e onde estava Jesus quando ele nasceu, mas para matá-lo, para persegui-lo, para estabelecer o seu reino na terra. Mas o reino de Jesus se estabelece independente da vontade de homens. E segue o verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você tem direito de se tornar filho de Deus. Você não está por acaso colocado como um homem à vontade, à mercê do acaso. Você tem o direito conquistado por Jesus de ser chamado filho de Deus, de ser refeita a imagem e semelhança de Deus em você. Por quê? Porque ele se fez carne e habitou entre nós. E se fazendo carne, ele fez da sua natureza divina um mistério da encarnação, o divino e o homem numa nova natureza, a natureza salvífica de Jesus. Portanto, agora ele é nosso irmão. Por isso, os anjos dos céus e os planetas estão de olho em nós para sabermos sobre a vitória de Jesus sobre o mal através dos nossos atos, do nosso testemunho, de obedecermos como Jesus obedeceu, guardarmos os seus leis e os seus preceitos. Verso 13. Os quais, você, eu, somos os quais, não nasceram da descendência natural. Não foi por acaso, não, como eu disse agora há pouco. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você não é um filho de proveta, você não é um filho que foi planejado conforme a vontade do homem. Você foi eleito por Jesus para ser levado aos pés do nosso Deus, por atos, ações e pela regeneração, pela salvação, regeneração e salvação. 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio cheio de graça e de verdade. E por isso nós também temos que refletir o caráter do Pai, não julgando para não sermos julgados, mas amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Busquemos os filhos de Deus dentre as criaturas dos homens nessa terra. Aqueles que foram eleitos por Deus, aqueles que reconhecem a Deus e que guardam seus mandamentos, são filhos a serem alcançados. Você, eu, nós precisamos compartilhar essa mensagem, partilhar a palavra de Deus, seguir as palavras de Deus. Curta, compartilhe, siga essa programação. Ore por ela, eu te peço sempre, porque eu estou orando por aqueles que põem o seu nome. É assim eu posso saber. Nos comentários, coloque o seu nome, curta, compartilhe. Assim eu posso perceber que você está assistindo. Além de orar por todos os que assistem, eu posso orar especificamente, como faço todos os dias, por você que está assistindo essa programação. Todos recebemos da sua plenitude de graça sobre graça, é o verso 16. E diz Paulo ainda que, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, o nosso grande Salvador e Redentor. Rabi, nosso guia, nosso mestre, nosso ensino. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 4. Para terminarmos a nossa programação de hoje, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, vocês,
se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, a corrupção do mundo não pertence aos filhos de Deus. A cobiça não é nossa, não faz parte de nós. Cobiçamos o reino dos céus, não o que é do outro, o que é dos homens. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Aqui ele fala como Paulo falou no capítulo 3 de Romanos. Ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Aqui está dizendo claramente, nós somos salvos pela fé na graça de Jesus, mas não podemos ser improdutivos pelas obras, pela obediência aos mandamentos do Pai. Que Deus te abençoe, te guarde sempre, te livre de todos os maus ensinos dos falsos cristos e nos ajoelhemos e peçamos a companhia do Rabi Jesus, o único mestre, o mestre dos mestres. Você está assistindo Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, que vai ao ar diariamente às 9 horas. Eu te convido, assista também 5 minutos, vem, entende, que vai ao ar às 8 horas. É um resumo muito rápido dessa programação para aqueles que têm que sair apressados e depois assistir nessa programação com a tranquilidade que o Pai dá pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe sempre e te guarde em todos os seus caminhos. Em boa companhia.